Antes de mais, Pedro e Rodrigo, obrigado por terem aceito o nosso convite para estar aqui à conversa connosco na Rádio Clube da Feira. O Rodrigo e o Pedro são dois alunos da Licenciatura de Ciências da Comunicação, Jornalismo, Assessoria e Multimédia, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. O Pedro é aluno finalista e, no caso do Rodrigo, na verdade, é ex-aluno, uma vez que agora está a frequentar o mestrado em Marketing na FEP. Minha primeira questão é logo essa: porquê Ciências da Comunicação? O que é que vos levou a optar por este curso e que balanço fazem destes 3 anos? Quem é que quer começar? Começa, Rodrigo, tens direito, já Ok. acabaste. Bom, eu desde já muito obrigado pelo convite também para estar aqui nesta conversa. Em relação às ciências da comunicação, eu no secundário estava em ciências e tecnologias, com biologia e fisicoquímica, e eu gostava dessas disciplinas. No entanto, no 12º comecei-me a perceber que não me via em nenhuma profissão dessa área. Então comecei a olhar mais para as outras áreas, também com as ajudas da orientação vocacional que existe normalmente nesses anos. Depois apercebi-me que a comunicação era naqueles gráficos, aparecia no topo, entre outras áreas também mais ligadas até para as humanidades. E depois, pronto, numa história muito atribulada, acabo por vir parar a Ciências da Comunicação. E ao fim de uma semana fiquei completamente apaixonado pelo curso e disse, não, é aqui que eu quero ficar e é aqui que eu me sinto bem e ainda bem que vim para aqui. Tenho um grande ponto a favor, que é ter as 3 áreas, jornalismo, assessoria e multimédia. E, portanto, põe-nos em contacto com as diferentes áreas e isso é uma grande mais-valia. Eu nunca tive propriamente o bichinho do jornalismo, mas gostei muito de aprender sobre jornalismo e de fazer trabalhos de jornalismo, e como de multimédia, como de assessoria. No meu caso, a história também foi complexa, também vim de ciências e desde os 6 anos para aí que eu dizia que queria seguir medicina, portanto foi muito esforço em ciências, fiz 5 exames nacionais para nada, porque depois no último mês mudou tudo e uma pessoa decidiu aproximar-se da escrita e fui para Ciências da Comunicação. Inicialmente pela escrita, só depois dentro do curso é que eu descobri esta coisa da assessoria e do marketing e da assessoria de imprensa e comunicação política, que eu gosto muito, e portanto faço um ótimo balanço destes últimos 3 anos, está agora a acabar, é muito triste. Metade do curso foi feita em pandemia, portanto é uma experiência limitada, mas é lidar e é aproveitar depois. Isso é um testemunho muito interessante, até porque nós no nosso colégio só temos a área das ciências e tecnologias, também temos as socioeconómicas, mas é muito interessante ter aqui 2 exemplos de alunos que seguiram a área das ciências, mas depois à última acabaram por enverdar pelas letras. Por isso é importante também para os nossos alunos perceberem como os caminhos estão todos em aberto até à última, até ao momento em que se faz a candidatura. Vocês entram em ciências da comunicação, já entram com o bichinho, digamos, da rádio, ou o gosto pelo som, pelo trabalho do áudio, por criar algo vosso através deste formato, foi uma coisa que foram ganhando com o tempo? Definitivamente já entrei com esse bichinho da rádio. Quando eu digo que entrei para me aproximar da escrita, era da escrita a pensar no jornalismo, a pensar na rádio, porque sempre gostei mesmo muito de rádio e apesar de nos anos do secundário não ter ouvido quase rádio nenhuma, foi no secundário que eu descobri os podcasts e apesar de agora os alunos que entram agora em Ciências de Comunicação, por podcast já estar tão generalizado, já saber o que é, no meu ano, quando eu entrei no primeiro ano, eu tenho perfeita noção de que eu era das únicas pessoas que sabia o que era um podcast. E eu ouvia mesmo muitos podcasts. Eu sou um apaixonado por este formato e quando eu descobri que tinha acesso a todas as coisas do curso, aos estúdios de rádio, aos microfones, aquela coisa toda, eu digo sempre que fiquei louco e quis logo começar o meu próprio podcast e filo no primeiro ano e pronto. No meu caso, eu diria que não, que esse bichinho não estava propriamente presente ou à mostra, digamos assim, mas era mais um bichinho criativo, ou seja, a parte da criatividade eu gostava muito. E depois, ao longo do curso, aliás, logo no início, quando nós começamos a ter a cadeira de rádio, eu percebo-me que gostava da rádio, exatamente pelo motivo de ser curto, conciso, rápido.
Depois, pronto, acho que se juntam as duas coisas, a parte da criatividade com a parte do som. Eu gosto muito de editar som, que foi uma coisa que eu desde o início do curso fiz, que estava envolvido nos vários programas de rádio que o curso oferece, e eu desde o início que estava envolvido e apercebi-me que adoro editar som. Tanto o Pedro como o Rodrigo são ambos autores de um podcast nomeado para os Prémios Pods em 2019, 2019, na categoria Universidades. No teu caso, Pedro, começando por ti, como é que surge a ideia do Bom Dia Matosinhos e como é que tu descreverias o programa? O que é este formato? Porque esse título Bom Dia Matosinhos, isso é muito curioso, e eu disse que, num dos primeiros episódios do podcast, eu disse que quando fizesse o último episódio do podcast, eu explicaria o nome do podcast. Esse último episódio ainda não saiu, o podcast está parado e, portanto, eu ainda não explico, nem explicarei o nome do programa. Toda a gente pensa que é por causa daquele meme do rapaz na praia do Bom Dia Matosinhos, e eu gosto que as pessoas pensem isso porque tem piada, mas a origem não é essa, mas eu tiro os créditos, como é lógico. O Bom Dia Matosinhos surgiu simplesmente da vontade de eu ter chegado ao curso, querer usar os recursos que tinha à minha disposição e o facto de amar podcast, e querer criar um programa de conversa em que eu me pudesse divertir e passar tempo com os meus amigos. E essencialmente era um programa em que eu convidava os meus amigos do meu curso e tinha um formato bem definido e fazíamos vários jogos e falávamos sobre um tema específico em cada episódio, e pronto, foi interessante. Depois, no segundo ano da licenciatura, interrompi o podcast porque achava que tinha demasiadas coisas para fazer e tinha que perder, entre aspas, um projeto, então pausei o programa e um mês depois veio a pandemia, portanto, de qualquer forma ia ter de o parar. Portanto, de certa forma até foi bom ter escolhido o programa certo para parar. Quando voltamos este ano às aulas, eu tentei retomá-lo, mas depois outros projetos chegaram também e foi parado outra vez. E agora... Tu também és coordenador, Pedro, ou foste responsável da CCFM, Certo. a Rádio dos Estudantes de Ciências da Comunicação. Que balanço fazes dessa experiência e como é que tu descreverias também a CCFM? Eu gosto da CCFM porque é um sítio pequenino, acolhedor e familiar, e é um sítio mesmo que serve para os alunos se exprimirem, os alunos do curso, porque o curso é muito bom e o jornalismo é muito bom, mas o jornalismo é rígido e o podcast não é rígido e é o único formato que não o é. Mesmo a rádio criativa é rígida. Convidaram-me a mim para ser o coordenador da CCFM, aceitei, como é lógico, e pronto, desde aí todos os programas que surgiram na CCFM eu fiz o acompanhamento inicial deles. E uma das coisas que mais me orgulho honestamente é no início deste ano ter mudado a plataforma da CCFM, porque era uma rádio que funcionava no Tumblr, na altura que ela surgiu, que em 2021 não se justifica, e portanto acho que um dos meus maiores orgulhos neste curso é ter tirado a CCFM do Tumblr e construído um site, e podem agora visitar-nos em ccfmradio.com. Bem, Rodrigo, tu no teu caso, para além da nomeação em 2019 na categoria Universidades, no ano passado o Nada de Mais arrecadou inclusive o prémio do público dos Prémios Potes 2020. Tu como é que acabas por te lembrar deste formato do Nada de Mais? Como é que surge essa ideia? No final de 2018, no início do meu ano de finalista, começo também, pronto, a ver o que começava a surgir na CCFM e a perceber, eu gostava de fazer algo, mas algo diferente, algo que não seja mais do mesmo, algo diferenciador, mas se calhar não tenho tempo para isso. E depois foi uma junção destas várias coisas que me faz lembrar um podcast muito curto, em que, pronto, a definição é um podcast onde ilustres convidados respondem às grandes questões da humanidade, mas na prática é um podcast de mais ou menos de 1 minuto, em que eu entrevisto alguém, na altura eram alunos do curso, em que eu pergunto perguntas tão pertinentes como: preferes maçã verde ou maçã vermelha? O convidado responde e pronto, e termina, porque, como o nome indica, não é nada demais. Sim, essa é uma particularidade do programa, que é, como tu disseste, ser tão curto, é tão diferente do que é tradicionalmente ouvimos nos podcasts. Tu, nesta segunda temporada, contaste com convidados como o João Baião, Rita Blanco, Conceição Lino, Luís Filipe Borges, até Tino de Rãs. Qual foi o convidado mais engraçado e qual foi aquele convidado que tu tiveste mais dificuldades em explicar? Olha, eu só te vou fazer uma pergunta e depois isto acaba. Não sei se tenho propriamente uma resposta. Acho que de todos os convidados, acho que todos têm uma história, porque lá está, o podcast sendo uma coisa tão curta, sendo só uma pergunta, para quem ouve,
metade das histórias que eu passei com os convidados não as conhece. E eu acho que isso também é um bocado uma certa magia que tem, que é há partes que ficam só para mim. Mas sei lá, se tivesse que escolher, é muito difícil. Acho que o que me surpreende mais, às vezes, é ou convidados que alinham na brincadeira e, portanto, conseguem também desconstruir a parte séria da coisa, não é? Tipo, brincar com o programa. Mas sei lá, é muito injusto ter que escolher um, mas eu estava a dizer também que quando são perguntas que me surpreendem, por exemplo, eu fazer uma pergunta muito banal e ter uma resposta de 2 minutos, uma resposta séria, uma resposta profunda. E eu acho isso, pronto, qualquer resposta é sempre nada demais, como o nome indica. É sempre boa porque nunca é nada demais. Ou porque é sempre nada demais. Mas quando me conseguem surpreender, é sempre engraçado. Posso dar, não gostava nada de dar a especificar, mas eu posso dar o exemplo da Rita Blanco. Eu falei com a Rita Blanco no PODS 2019 e ela era uma das convidadas de um podcast que estava a ver ao vivo, com o Bernardo Mendonça. E eu faço-lhe o convite e ela, estando num local, num evento de podcast, pergunta-me: mas o que é isso do podcast? E, portanto, ela também alinha nesta desconstrução. Pedro, voltava-te a trazer novamente aqui para a conversa. Qual é que é para ti, e depois o Rodrigo também pode responder, o maior desafio, a maior dificuldade que sentes em alimentar um podcast? É uma desmotivação, se calhar pelo feedback que não vai aparecendo, ou pelo contador neste caso não é das visualizações, mas que não vai aumentando o número de ouvintes? Qual é que foi para ti o maior desafio em alimentar o Bom Dia Matosinhos durante tanto tempo? Essa pergunta é muito boa, na verdade. Qual foi o maior desafio? É assim, eu queria fazer um podcast porque gostava muito deles. Eu fui descobrindo o que o Bom Dia Matosinhos era à medida que eu fazia, de certa forma. O que não é necessariamente a coisa certa a fazer, mas foi o que eu fiz. E ao longo do tempo eu ia descobrindo, e o maior desafio, na verdade, era saber cortar, porque eu comecei a fazer episódios de 15 minutos e eu declarei, quando comecei o podcast, que não ia ter episódios de mais de 20 minutos. Eu já publiquei episódios de 1h30. Portanto, saber cortar é um desafio enorme. O Rodrigo não tem esse problema porque ele faz episódios de 40 segundos de conversa, mas tirando isso a nível prático, acho que uma pessoa que quer efetivamente chegar às massas pode encontrar uma grande frustração nesse processo. Quem chega ao topo não somos nós, são as celebridades e são as rádios que os disponibilizam como podcast apenas, os seus programas. E, portanto, é muito difícil saber penetrar o mundo do podcast bem-sucedido sem sermos alguém antes de o fazermos. Portanto, essa frustração pode sim existir, e também a frustração de monetizar o podcast, que é uma conversa que começa a surgir agora, porque o podcast, por conceito, não é monetizável. Claro que do podcast podemos tirar coisas das quais podemos fazer dinheiro. E podemos, por exemplo, o Pedro Teixeira da Morte é um exemplo disso. Com o podcast dele, ele atingiu milhares de pessoas que depois esgotaram os espetáculos dele. Mas alguém que o queira fazer a sério também pode encontrar problemas de nem sequer ter tempo para o fazer, porque não pode monetizar. Há muitas frustrações e há muitos obstáculos para quem quer fazer isto a sério. Mas para pessoas como eu, o meu maior problema foi mesmo saber cortar, porque eu fazia uma coisa só mesmo para me divertir e para mim isso era suficiente. No teu caso, Rodrigo? Pronto, eu tento não ligar muito a essa parte das visualizações pronto, porque sei que é algo que lá está, não sendo propriamente uma pessoa conhecida, é algo difícil, portanto eu tento não ligar muito a isso. Eu diria que é, tanto na altura em que era com os entrevistados, os colegas de curso, como agora, que já é um leque maior, é a parte do contacto com os convidados. Por exemplo, já contactei 300 pessoas, por exemplo, e ainda só gravei 60 episódios. Nós aqui na Escola Global também estamos a desafiar os nossos alunos do ensino secundário, sobretudo, a criarem os seus próprios podcasts para difundirem aqui na nossa emissão na Rádio Clube da Feira. Vocês disponibilizaram-se e nós agradecemos muito para os ajudarem nesse processo com algumas dicas e conselhos que depois vos estarão disponíveis após esta emissão.
nós disponibilizaremos aos alunos, mas para além disso, só a jeito de conclusão também desta nossa conversa, que mensagem é que vocês gostariam de deixar a esses alunos que neste momento estão no ensino secundário, alguns deles a terminar, a chegar ao fim, a entrar agora no terceiro período, que mensagem é que vocês lhes dariam, quer para este projeto, ou seja, das vantagens de fazer um podcast, de quão divertido pode ser, e também para o futuro que lhes reserva. Se Ciências da Comunicação é um curso que vale a pena tirar nesta altura, em que se fala tanto do desemprego e da instabilidade e tudo mais, ou se vale a pena o risco, lá está. Vou começar primeiro pelo futuro e pelo curso. Se Ciências da Comunicação for algo de que determinado aluno ou aluna gostar, sem dúvida que siga. Siga porque às vezes existe, se calhar, um certo preconceito, não sei, em alguns cursos, mas se for o que realmente a pessoa gosta, é isso que deve seguir e não pensar noutras coisas. O resto, depois, o caminho assim o ditará. E, portanto, acho que, acima de tudo, o conselho em relação a isso é seguir o que se gosta. Acho que é o melhor conselho que eu posso dar. Em relação aos podcasts, pronto, eu da mesma forma que tento ser original, diferenciador e consistente, é essencialmente esses conselhos que eu posso dar. Para mim, no lado do podcast, a única coisa que eu posso dizer é divirtam-se e tenham noção de que o podcast é um formato livre para isso mesmo, para se poderem exprimir e divertir e ser livres, porque se nos prendermos, nunca falei antes, toda a questão das audiências e da monetização, que é quase impossível de acontecer, raramente vamos divertir-nos assim, portanto o foco é fazer o podcast para nós e para aqueles que sabemos que vão ouvir, seja um círculo próximo ou não. Quanto ao futuro profissional, acho que a melhor coisa que eu posso dizer é aquilo que a minha professora de português me disse quando acabei o secundário, a minha e a turma toda, que foi muitos de vocês estão em ciências e vão seguir coisas diferentes, eu era uma dessas pessoas naquela sala, tenham noção de que é ok seguirem coisas diferentes e é ok mudar, depois experimentar uma coisa e perceber que não gostam e simplesmente, independentemente de serem bons profissionais ou não, não se esqueçam de serem boas pessoas, que é mais importante. Bem, só para terminar, não sei se vocês querem partilhar com os nossos ouvintes onde é que nós podemos ouvir o Bom Dia Matosinhos e o Nada de Mais. Se nós quisermos agora escutar, a que plataformas é que nos devemos procurar, pesquisar? O Bom Dia Matosinhos pode ser ouvido em ccfmradio.com, também está disponível no Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. Pronto, o Nada de Mais está disponível também nas plataformas do costume, no Spotify, está no YouTube, no SoundCloud, Apple Podcasts, Google Podcasts e também, se quiserem visitar as redes sociais, estamos em várias, estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter. Também fazemos alguns conteúdos de imagem para as redes sociais, que se quiserem espreitar também estejam à vontade. Nada de mais.podcast. Foi a nossa conversa com o Pedro Miguel Oliveira e com o Rodrigo Salazar Oliveira. Muito obrigado pela vossa disponibilidade. Obrigado nós. Obrigado.